que ganha o Jorge Jesus. Estou muito curioso para saber como ele vai se encaixar nesse time. Porque... Ele vai se encaixar no banco, né, Caetano? Não, digamos que ele seja titular, vai. Vai ser titular? Não, se ele está recuperado, faz parte do elenco, em algum momento ele vai ser titular desse time. Pode ser utilizado. Sem o Jesus poupar? Pode ser utilizado. Não sei. Alguém pode se machucar, alguém pode estar suspenso, seleção. Isso são coisas que... Como aconteceu agora, né? Como aconteceu. Ele jogaria, O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Esse é o melhor Flamengo desde que o Diego chegou, certo? Sim. Sim, senhor. Então, o que eu quero dizer é que ele não pode, ele tem que se inserir positivamente nesse time, né? A gente não pode sentar aqui e falar assim, puxa vida, o Diego entrou e não manteve o nível do time. Porque até o Vitinho, que é um cara que a gente sabe que está bem abaixo do que ele pode fazer, teve uma partida que ele entrou e jogou muito, foi contra o Atlético Mineiro. Sim. Né? Então, é só uma curiosidade, eu queria saber como é que ele ia se encaixar nesse melhor Flamengo desde que o Diego... Em breve você terá essa resposta, porque a recuperação dele é boa e ele vai voltar já já. O profissionalismo que o Zinho destacou no ponto de vista da recuperação, o Diego já demonstrou no ano passado para participar do time como reserva quando precisou. Na época que o Diego Alves perdeu a posição porque não quis viajar, e o César passou a ser titular, o Diego foi para o banco por questão técnica, não tinha lesão, e ele foi para o banco quietinho, entrou quando tinha que entrar, participou das palestras quando tinha que participar, falou, como na época eu chamava atenção, lembrava que quando um dos jogos mais decisivos da carreira dele na Europa, ele veio do banco de reservas no Atlético de Madrid e Barcelona, e decidiu o jogo com o Diego. Eu vou discordar do Zinho, meu ídolo, e do PVC. Na minha opinião, não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Olha, o que você discordou, existem direitos e deveres. Não, porque, eu falo assim, ele está sendo elogiado pelo profissionalismo. Isso é o mínimo. O profissionalismo é uma obrigação. Bem, concordo com você. Diante de um universo realmente que não é, na sua maioria, profissional em termos de conduta, ele se destaca. Então, agora, isso é uma obrigação. Eu estou de acordo com você, Só para completar o que eu estava dizendo, eu acho que ele tem uma importância muito grande no vestiário. Ah, sim, é um líder. E ele pode exercer isso como fez no ano passado. Quando ele teve, por obrigação profissional, de ir para o banco de reservas, ele participou como líder do elenco que ele é. Então, eu acho que ele não vai ser... Se o Flamengo vai jogar com o Diego, vai ter o Diego entre os 18, 20 relacionados para cada jogo, daqui até o final da Libertadores, até o final do Brasileiro, acho que ele não vai ganhar a posição. Mas acho que você ter o Diego no grupo para falar, para dar o caminho, para lembrar de coisas que ele já passou. Ele jogou uma final da Libertadores e perdeu contra o Boca Juniors. Ele pode falar assim, na minha opinião, naquele jogo lá, a gente perdeu porque faltou isso. É uma experiência que não é de se desprezar nesse momento. Eu tenho a impressão. E as experiências dele no próprio Flamengo, em derrotas que ele teve no Flamengo. Sim. Porque ele participou de várias derrotas do Flamengo e em muitos momentos chaves, recentemente, perdendo pênaltis decisivos. Por exemplo, Atlético Paranaense, Copa do Brasil, Flamengo eliminado. Quem perdeu pênalti? Foi Diego, Vitinho, Everton Ribeiro. É uma experiência que ele poderá passar. Copa Sul-Americana, o Flamengo teve uma decisão recente. Mas aí por isso que eu falei, né, Pedro? Agora ele tem uma contusão daquela, seríssima. Isso dentro de um grupo, os atletas profissionais, quando vê um companheiro com uma lesão dessa, sentem a dor do cara. Aí ele consegue retornar, entra ainda numa competição dessa. Se ele consegue entrar no campo, isso emocionalmente para os outros jogadores também agrega muito. Então, assim, eu também acho que ele não vai ser titular no time. Até porque o time está jogando muito bem sem a presença dele. Não tem porquê que ele vai chegar e vai ser titular, não. Agora, ao longo de um jogo, às vezes é necessário uma substituição, o cara não está muito bem, Everton Ribeiro, Gerson, quem quer que seja. E ele entra, os jogadores, o cara que estava um pouco tempo aí, praticamente fora da competição no ano, e entra, dá um upgrade de emoção ali para os jogadores. Os caras até jogam com ele, jogam por ele. Estou falando que num contexto de um grupo para buscar um título, isso é importante. Mas eu concordo, ele não está fazendo nada do que é obrigação dele. Só que merece elogio, porque geralmente, na profissão, como eu vivi isso, tem atletas com nome,
com currículo que não aceitam. Sim. E traz um ambiente ruim dentro do grupo. Visto que o goleiro, hoje em dia eu bato palma, tá agarrando demais. Sim. Mas a atitude do Diego Alves ano passado foi Não horrível. foi profissional, não foi profissional. Foi péssima e atrapalhou o grupo. Atrapalhou. Atrapalhou o ambiente. Sem dúvida. Né? Então, o Diego merece o elogio nesse sentido, assim, não está fazendo nada mais do que a obrigação. Claro. Mas merece, assim, eu elogiar esse comportamento e acho que ele vai ser importante com esse comportamento. Nesse ponto concordamos sim, a presença dele vai ser muito importante mesmo, pela experiência, pela liderança que ele exerce. O certo é o seguinte, Diego Ribas está voltando e na reta final do ano será mais uma opção aí para Jorge Jesus, hein? É uma boa notícia. João, assim, jogador que machuca faz 2 períodos todos os dias, né? Então aquilo ali faz com que o cara melhore, os profissionais são muito capacitados e o cara queira voltar o quanto antes. Mas eu acho que vale ressaltar a força de vontade, sim, o jeito de vida, né? Como o modelo de vida que você escolhe, que também facilita bastante, né? E agora, tem o outro lado, né? Foi uma contusão importante que tira a mobilidade. Então, assim, a gente não pode contar que ele chegue, que ele entre e volte no ritmo que hoje joga o Gerson, que joga o De Arrascaeta. E já não é mais um menino, né? Já não é tão jovem. Eu acho que vai ter que ter muito cuidado. Por exemplo, sei lá, ele voltou, surgiu uma oportunidade, ele vai jogar a final da Libertadores. Vamos supor que o Flamengo passe do Grêmio. E alguém tem uma lesão. E alguém tem uma lesão, porque o Jesus não quer poupar ninguém, né? Tá machucando. E aí se ele tiver já jogado algumas partidas, ótimo. Mas vamos supor que lá no dia 23 de novembro, no Santiago do Chile, seja ele a primeira partida. Acho que é um risco grande, não físico, mas técnico. Por quê? Um jogo de final de Libertadores. Agora, vão acontecer confrontos, por exemplo, como o do domingo que vem, se eu não me engano, Flamengo e CSA. Sim. Aí... Sábado esse jogo, sábado que vem. Aí é um jogo que você pode testar. Não estou diminuindo o CSA. Mas é um eu estou dizendo aqui, o Flamengo tem 8 pontos de vantagem, tem 4 vitórias a mais. Então, se não ganhar do CSA, não muda muito. Claro. E aí você pode colocar um jogador voltando de contusão. Então, acho que tudo isso tem que ser pesado. A euforia é boa, porque é mais um jogador que o Jorge Jesus ganha ali para ele escolher os 11, né? É um cara experiente, um cara que tem liderança, mas também tem que olhar um pouco para a parte técnica. Olha aqui, uma notícia importante de agora, hein? Muito importante. O Flamengo e o técnico Jorge Jesus foram denunciados pelo STJD e podem ser punidos. O clube responderá pelo atraso da equipe na entrada para o segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, enquanto o treinador por declarações ofensivas contra a arbitragem e conduta contrária à disciplina. A 5ª Comissão Disciplinar do STJD agendou para a próxima quinta, dia 24 de outubro, às 15h30, o julgamento do Flamengo e do técnico. O órgão analisou a súmula da arbitragem e viu informado o atraso de 2 minutos da entrada em campo da equipe do Flamengo para o reinício da partida. De acordo com a Procuradoria do Clube Carioca, o Clube Carioca cometeu infração ao artigo 191, inciso 3, por descumprir o inciso 4º do artigo 7. Olha aqui. Já o técnico Jorge Jesus foi denunciado por conta de declarações nas coletivas de imprensa após a partida. As frases condenadas foram: sabíamos que ia ser um jogo difícil pela qualidade do Atlético, pelas condições aqui do gramado sintético, o jogo é completamente diferente, já viemos preparados. Não vinha preparado para jogar contra 2 equipes, contra o árbitro, mas contra o Atlético, disse o treinador, que ainda disse outras coisas. Quem toma essas decisões tem que ser penalizado, não pode tomar uma decisão e não estar em campo para fazer outra asneira, não tem capacidade, não sei quem foi, mas pelo andar no VAR vai para casa. Aquelas coisas que o Jesus falou depois do jogo, e ele pode pegar aqui, ele vai ser em curso no artigo 243F,
assumir conduta contrária à disciplina ou ética desportiva ou o artigo 258. O Flamengo pode ser multado entre 100 mil reais, pode ser a multa do Flamengo, e o técnico corre risco de suspensão de 4 a 6 partidas e multa de 100 mil reais. Tem atraso aí na volta para o segundo tempo? Tem atraso. Então, essa é uma cultura que o Jesus deveria trazer da Europa, né? Porque os europeus, eles têm relógio caro, inclusive, e respeitam muito horário. Algo que nós brasileiros não respeitamos, né? Relógio suíço. Uma média, é. Por que quando você pensa que relógio de carro, você fez assim? Porque o dele é caro. Não, o meu é barato. O meu, inclusive, nem funciona. Foi É só igual o senhorzinho Malta agora, lembra do senhorzinho Malta? Se eu falar onde eu Rock comprei isso aqui, Santeiro. vocês vão rir, vocês não vão acreditar. Mas ele deveria cumprir o horário. A única coisa com a qual eu não concordo com Jesus. O horário tem que ser cumprido, entendeu? O resto, ele pode falar o que ele quiser. E outra, ele falou um monte de coisa do VAR aí que a gente fala todo dia aqui, e a torcida também fala. Ele está falando o que todo mundo está falando. Não, mas eu acho que são dois pontos diferentes. Eu penso exatamente o contrário de você. Eu acho que não tem que ter punição. Acho que não tem que ter punição. Acho que esse é caso no máximo de multa. Agora, os 2 minutos, você querer punir o técnico, não faz sentido nenhum. Eu sou contra a punição. Eu só acho que ele tem que cumprir o horário. Não, só isso. Agora, Uma questão de respeito. Eu acho que não precisa ser tão rigoroso, não. Às vezes você tem um problema, às vezes... que 2 viram 4, 4 viram 6, Não, porque assim, ó, o Depois técnico 7 tá... viram 8. Não, o técnico tá ali à beira do túnel, certo? Sim. Aí ele vai pro vestiário. Aí, o jogador para falar com a imprensa, tem um protocolo. Chega lá, vai fazer as suas necessidades, né? Vai esfriar a cabeça. Quando ele para consertar o time e falar não sei o quê, ele não pode ter cronometrado. Às vezes exige um pouco mais. Quando é feito de forma proposital, porque você tem um outro jogo correndo, que você tem interesse lá e para administrar aqui, eu acho errado, entendeu? Mas, cara, não precisa ser relógio suíço, precisa ser 15 minutos de intervalo a partir do momento que o juiz apita o término do primeiro tempo para o início do segundo. Acho que pode ter aí Respeito vocês, mas um pouco de eu jogo gostaria de que censura se e bom cumprisse. senso. E não só do Jesus, acho que de todos os... A gente não respeita o horário aqui, mas enfim... Eu acho que também não é isso para tirar o Jesus do campeonato, né? Não vamos também exagerar nesse sentido. Eu não estou falando que tem que ser punido, eu só estou falando que seria legal as pessoas respeitarem mais os O Carlos Augusto Lima levanta uma bola interessante aqui, hein? Boa. Hashtag Expediente Futebol. E os presidentes de Santos e Palmeiras? O STJD não vai fazer nada? Mas é isso. Eles também falaram contra o VAR, não falaram? Aí é que eu acho... O Mano também deu uma entrevista, ele não citou, mas falou. Citou o nome Flamengo, né? Por isso que eu acho que é mais grave o volume das declarações, e aí eu tô colocando todo mundo, Mano, Jorge Jesus, Maurício Gagliotti, José Carlos Pérez, do que o relógio. O relógio, eu acho que é multa pro clube. Eu acho que punir o árbitro, como já virou moda, já aconteceu na Libertadores, de punir o árbitro, o técnico, porque o time se atrasou, eu acho que determinar que o técnico é responsável, muitas vezes não foi, como o Edmundo disse. Pode ter um problema porque aconteceu alguma coisa no vestiário. E um piriri? Já vi acontecer. Já vi, muitas vezes, o cara tem um piriri. No intervalo? Não, João. E você, Tetra? Já? Piririzinho? Piriri. Na hora de Até porque eu vou lá e faço assim, João. Opa, vapo. Resolve tudo. Vou inverter a pergunta para vocês. Quanto tempo de intervalo? 15 minutos. 15. Vamos dar um chorinho, né? Estamos falando de chorinho. Chorinho? Pô, 2 minutos, 2 minutinhos a mais, o chorinho, né? Ah, tá. 17, volta com 18. E se voltar com 20, 22, 23, aí daqui a pouco na volta Argentina com... aconteceu Não, eu isso sei muito, que não aconteceu. Eu tô criando um cenário aqui. Se acontecer, como é que faz? Aí Mas o que o BBC está dizendo, ele tem razão. Por que determina que é o técnico? Eu sou contra a punição ao mas técnico tem que por isso. determinar para alguém. Mas é multa para o clube. Na minha opinião, eu não estou dizendo que tem que voltar mais tarde. multa. Eu estou dizendo é multa para o clube, não é punir o Paguei técnico muito, pelo atraso. As Também declarações... multa dura por causa disso. As declarações são uma epidemia do futebol brasileiro. Não estou colocando o ponto do Jorge Jesus. Vamos colocar todo mundo no mesmo balaio para a gente entender que é Jorge Jesus, que é Mano Menezes, que é Maurício Gagliotti, que é José Carlos Pérez, que é... tem mais gente que falou. O do Fortaleza, agora há pouco tempo falou. O que acontece muitas o presidente vezes... Marcelo o presidente Paes, Marcelo Paes Pegou firme.
O que acontece muitas vezes é que, assim, no fundo, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro precisava ter um pacto para dizer assim, ou a gente acredita nele ou a gente não entra nesse negócio. É isso aí, PVC. Fechado. É isso mesmo, Paulo Vinícius Coelho. Só para... Eu fui gerente de futebol. Sim. Então, multa sempre acontecia. Tanto é que eu era chamado muita atenção pela diretoria, pela presidência, porque eu, como gerente de futebol, que tinha que ficar ali chamando os atletas, vamos, entra. Então, era uma multa pesada para o clube se você juntar todos os jogos. Que vem a multa, mas não é um jogo só que acontecia atraso. Muitos jogos. Eu acho que mudou essa regra de botar num treinador para ver, porque a multa, o dinheiro não estava resolvendo. Porque continuava o atraso. Então, eu acho que eles colocaram assim, vamos punir alguém e aí escolher o treinador. Quer ver resolver, Zinho? Resolve. Pra ver se resolvia. Tem um jeito de resolver. Como é que resolve isso aí? Sai a bola. Com 15 minutos em ponto, sai a bola. Aí eu gostei disso aí. Ué, se o outro time não tá em campo,